É uma tempestade constante. Trouxe isso porque há notícias recentes sobre o Sensor Storm, ainda não divulgadas pela mídia nacional. A Europa está agitada e dizem que a França mandou preparar todos os hospitais para a guerra até março de 2026. Hoje vamos analisar a Europa, que se prepara para a guerra. Recentemente, a ordem dada pelo governo francês causou um grande choque em todo o mundo. Todos os hospitais da França devem estar prontos para a guerra até março de 2026. Não se trata apenas de um simples treinamento para situações de emergência, mas sim de se preparar com base em um cenário em que, caso uma guerra realmente aconteça, centenas de milhares de feridos possam chegar aos hospitais. Se formos ver mais especificamente, as autoridades de saúde da França exigiram que os hospitais civis estejam preparados para receber de 10 mil a 50 mil pacientes por pelo menos 10 dias e até 180 dias, ou seja, quase meio ano. Não foi revelado a quais hospitais isso se aplica. No entanto, considerando a escala, não se trata de hospitais pequenos de bairro. Então, presume-se que sejam grandes hospitais universitários ou hospitais nacionais, gerais, os que estão sendo visados. E não é só isso. Atualmente, existem 8 hospitais militares em toda a França. E o governo ordenou que esses hospitais militares aumentem significativamente o número de leitos em relação ao que tem agora. O objetivo é garantir espaço para tratar rapidamente soldados franceses e aliados feridos em combate. E isso não é tudo. A França vai criar novos centros médicos de campanha, próximos a estações de trem, aeroportos e cidades centrais de transporte. Esses locais atenderão tanto cidadãos franceses quanto soldados das nações aliadas. Ou seja, a França não está apenas defendendo seu próprio país, mas assumindo o papel de base de retaguarda para toda a aliança da OTAN. E há uma parte ainda mais surpreendente. O manual assinado pelo ministro da Saúde inclui a seguinte frase: "Isso significa que a França pode desempenhar o papel de base de retaguarda em uma guerra de grande escala." Essa frase não é apenas uma suposição, mas pode ser interpretada como um reconhecimento oficial, em nível nacional, da possibilidade de uma grande guerra europeia. Faltam profissionais de saúde, por isso, a solução proposta surpreende ainda mais. O governo francês concluiu que médicos militares não seriam suficientes e pode recrutar profissionais de saúde civis também. Isso significa que médicos e enfermeiros civis também podem ser recrutados em situação de guerra e enviados para o exército, caso seja necessário. A França também prepara um manual de guerra para toda a população. Esse manual será distribuído para cada família e vai detalhar quais ações devem ser tomadas em caso de guerra e quais suprimentos devem ser preparados. Isso lembra os manuais de defesa civil da Segunda Guerra. Todos esses movimentos seguem as políticas de defesa do presidente Macron. O presidente Macron anunciou que vai dobrar o orçamento de defesa da França até 2027. Diretrizes hospitalares e aumento do orçamento de defesa convergem em uma única tendência. Isso indica que a França está realmente se preparando para a guerra. Resumindo, o que a França está fazendo agora não é apenas uma preparação para uma situação incerta, mas sim um processo cuidadoso para se tornar uma base estratégica de retaguarda e um centro militar e médico para os aliados, caso uma guerra realmente aconteça. E essa guerra tem grandes chances de ser um conflito entre a Rússia e a OTAN. Claro, muitas pessoas dizem o seguinte: a Rússia, que não consegue vencer a Ucrânia, teria coragem de invadir a Europa? Acho essa parte a mais estranha, mas vemos em vários aspectos que a Rússia observa a Europa. Atualmente, a Rússia está aumentando suas bases militares ao longo da fronteira com o Ocidente, e os gastos com defesa estão crescendo no ritmo mais rápido da história. Vamos dar uma olhada mais detalhada. Segundo o Wall Street Journal, a Rússia reforça suas forças na fronteira com Finlândia e Noruega, prevendo possível confronto com a OTAN. A Rússia pretende criar um novo comando do exército a cerca de 160 quilômetros da fronteira com a Finlândia, reunindo dezenas de milhares de soldados. A maioria dessas tropas será posicionada após cessar fogo na Ucrânia. Paralelamente, a Rússia passou a acumular equipamentos, retendo e estocando novos itens, em vez de enviá-los à Ucrânia, segundo a Newsweek. Para suprir a falta de equipamentos, estão utilizando equipamentos de fabricação norte-coreana e, em vez disso, realocando esses equipamentos para outras regiões, incluindo o Báltico e o norte da Europa. O Instituto Real de Estudos de Defesa do Reino Unido avaliou que esses movimentos sugerem que a Rússia pode considerar outras opções. Além disso, os gastos com defesa da Rússia estão aumentando para níveis recordes. Atualmente, a Rússia está gastando cerca de 7,1% do seu produto interno bruto em defesa. É um gasto enorme. Segundo o relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, os gastos militares da Rússia já superam os da Europa.
Diversas instituições e especialistas alertam repetidamente que a Rússia pode invadir a Europa. Se só uma instituição ou pessoa falasse disso sempre, não seria confiável, mas diversos órgãos e especialistas independentes alertaram quase ao mesmo tempo sobre a invasão russa. Por exemplo, o Serviço Federal de Inteligência da Alemanha alertou em um relatório, publicado em março de 2025, que o presidente russo, Putin, está se preparando para uma guerra contra a OTAN, e analisou que ele pretende se preparar para uma guerra em grande escala até 2030. O governo da Lituânia divulgou um relatório dizendo que, apesar de uma guerra total contra a OTAN ser improvável agora, a Rússia pode tentar operações militares limitadas contra algum país membro para testar a aliança. Eles explicaram que essas operações militares poderiam ser realizadas para avaliar até que ponto a OTAN seria capaz de invocar efetivamente o artigo 5º da Carta da OTAN. A inteligência de defesa da Dinamarca alertou que a Rússia pode iniciar uma guerra em grande escala na Europa em até 5 anos. Não é para menos, pois as provocações da Rússia estão aumentando cada vez mais. Recentemente, eles chegaram a enviar drones deliberadamente para o espaço aéreo da Polônia. No dia 1º de setembro, no horário local, houve uma interferência de sistema de posicionamento global supostamente causada pela Rússia, em uma aeronave na qual estava Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. A situação ficou tão grave que precisaram usar mapas de papel para pousar. A Rússia intensifica suas provocações. Talvez estejam mesmo se preparando para a guerra. Por isso, vários países europeus agora entram em uma corrida de rearmamento. Antes focados em bem-estar social ou economia, países agora reforçam rapidamente seu poder militar ao reduzir gastos com defesa. O movimento mais notável vem da União Europeia, que não descarta uma guerra total com a Rússia. Por isso, decidiram criar uma estratégia de reservas para se prepararem para imprevistos. Não se trata só de armazenar suprimentos militares, mas de uma estratégia ampla que abrange também os civis. A União Europeia alertou cidadãos dos países membros para prepararem kits de sobrevivência para 72 horas. Itens como água, comida, lanternas, pilhas e rádios portáteis estão incluídos. Em outras palavras, estão se preparando para que, mesmo que falte eletricidade, gás, internet e até mesmo os celulares parem de funcionar, cada um consiga sobreviver por pelo menos 3 dias por conta própria. É uma diretriz baseada na ideia de que a guerra pode afetar nosso cotidiano. Até agora, essas recomendações eram vistas principalmente em regiões de guerra ou em países com alto risco de desastres naturais. Mas o fato chocante é que agora toda a Europa está compartilhando um manual semelhante. Essa tendência se relaciona ao aumento dos gastos com defesa. A Alemanha começou a investir mais de 2% do seu produto interno bruto em defesa. E a Polônia até declarou que, exceto pelos Estados Unidos, terá o maior poder militar da OTAN. Eles estão fechando grandes contratos de compra de tanques, caças e até mísseis de longo alcance. No fim das contas, toda essa tendência converge para uma única mensagem: a guerra pode começar a qualquer momento. O fato de a União Europeia recomendar que os cidadãos preparem kits de sobrevivência não é apenas uma reação exagerada, mas também um reconhecimento honesto de que, se algo realmente acontecer, o Estado não poderá assumir toda a responsabilidade. Em outras palavras, a Europa não está apenas aumentando seu arsenal, mas entrou em uma fase em que, em nível nacional, exige diretamente que cada cidadão tenha seu próprio manual de sobrevivência, ou seja, está literalmente se preparando para a guerra. Países europeus também aumentam treinamentos militares. Vamos ver o caso da Polônia. Recentemente, a Polônia iniciou o maior exercício militar de sua história, chamado Iron Defender 25. Não é apenas um treinamento com alguns milhares de pessoas reunidas. Mais de 30 mil soldados e mais de 600 equipamentos como tanques, blindados, obuseiros e caças foram mobilizados. O escopo do treinamento inclui não apenas terra, mar e ar, mas também o espaço cibernético. Em poucas palavras, eles estão fazendo um ensaio usando exatamente o mesmo cenário de uma guerra real. O problema é que esse treinamento coincide, em termos de tempo, com outro grande exercício chamado Zapad 25, que está sendo preparado pela Rússia e Belarus. Há previsões de até 150 mil pessoas mobilizadas pela Rússia. No final das contas, quando um lado realiza um grande exercício militar, o outro responde com um treinamento de escala semelhante. Parece que a tensão militar da Guerra Fria está sendo recriada na Europa. Apesar de serem chamados de treinamentos, muitos veem como ensaios para uma guerra real antes de um conflito começar. Especialistas afirmam que ambos os lados mobilizam forças sob pretexto de treinamentos devido à situação. Ou seja, é uma fase perigosa que pode se transformar em combate real a qualquer momento. Parece que a Europa está realmente se preparando para a guerra. Não sabemos como será o futuro,
mas espero que tudo seja resolvido de forma pacífica. O que vocês acham dessa situação? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo, obrigado!